O tema da nossa reflexão é: quem é você e que tipo de realidade você está criando? Eu começo essa reflexão com essa pergunta: quem é você? Se você parar e pensar um pouco e for sincero consigo mesmo, perceberá que todas as informações que você sabe a seu respeito foi algo dito pelos outros, pelos seus pais, professores, pelos líderes religiosos, ou seja, pelo sistema jurídico, político, social, religioso e educacional. Esses sistemas ou instituições já existiam antes de você nascer. Assim que você nasceu, imediatamente alguém te deu um nome, fez o seu registro de nascimento e depois veio os demais documentos. Alguém disse a sua nacionalidade, a sua naturalidade, a sua classe social, disse a sua religião ou linha espiritual. Depois você cresceu, atingiu a idade adulta e começou a fazer suas próprias escolhas, a trilhar seus próprios caminhos. O fato é que todas as decisões tomadas por outras pessoas ou por você, toda a sua história de vida, todas as suas experiências, todas as informações a seu respeito, tudo isso está gravado na sua mente, de tal modo que você só se reconhece por meio das suas lembranças. E aí eu volto à pergunta inicial: quem é você sem as suas lembranças? Vou contar uma história bem interessante que fala exatamente disso. É a história de um homem e de um jovem mestre. Esse homem de 45 anos de idade mora em uma grande cidade, numa área nobre da cidade, em um apartamento. Um homem muito bem sucedido, professor de nível universitário, com título de PhD, além disso, é um empresário, dono de uma empresa muito bem sucedido. O fato é que este homem estava muito decepcionado consigo mesmo, com a forma como ele estava vivendo. Ele estava muito cansado de viver como um androide, como um robô, de viver preso, condicionado a esse sistema e a sua lógica. Estava muito cansado de ouvir a mesma opinião formada sobre tudo, como disse o Raul Seixas, de ouvir essas supostas verdades inquestionáveis, absolutas, e de ouvir esses sistemas, esses diferentes sistemas, instituições e correntes científicas que se apropriaram da verdade, dizendo: eu tenho a verdade, eu conheço o caminho da iluminação, eu consigo descrever este fenômeno de forma absoluta. Eu conheço a sua existência e sei do seu destino, o propósito da sua vida. E esse homem, cansado de tudo isso, buscando novas alternativas, novas perspectivas, pesquisou e começou a buscar diferentes grupos e diferentes mestres. E nessa sua busca, ele encontrou um mestre bem diferente, um jovem mestre, um mestre com 25 anos. Mas ele não ficou com receio ou com preconceito em relação à idade do mestre, pois ele sabia que a maturidade não tem nada a ver com a idade, pois ele já teve amigos muito mais velhos do que ele, com um nível de maturidade muito baixo, e amigos mais jovens do que ele, com um nível de maturidade muito alto. Ele sabia que a maturidade está ligado a reflexões, à jornada interior, ao autoconhecimento e à capacidade de projetar amor e compaixão. E esse jovem mestre tinha essa característica. O mais interessante é que esse jovem mestre morava em um templo bem distante da cidade, no alto de uma montanha, um local com uma vista muito linda, uma vista incrível, um local muito agradável, com gramados, flores, árvores frutíferas, pássaros, riacho com peixes.
E o mais interessante é a proposta do mestre. Dentro do templo não existia hierarquia, não existia essa ideia de mestre e discípulo. Eram apenas amigos que se reuniram naquele ambiente para fazer reflexões e compartilhar ideias e experiências, mas, sobretudo, para aquietar-se, silenciar, empreender esta jornada interior, contemplar a natureza e buscar este autoconhecimento e esta autoaceitação. Este homem ficou muito interessado na proposta do mestre e imediatamente arrumou suas coisas, fez a sua mala e partiu em direção à montanha. Chegando no templo, ele bateu na porta, o mestre abriu e imediatamente o mestre perguntou: "Quem é você que pretende estudar aqui?" E o homem respondeu, disse o nome dele: "Eu sou fulano de tal." O mestre olhou para ele e disse: "Você não é o seu nome. Isso não é quem você é. É apenas o seu nome, a forma como as pessoas te identificam. Quem é você que pretende estudar aqui?" O homem pensou um pouco e disse: "Eu sou professor, eu sou também empresário." E o mestre disse: "Isso não é quem você é. É apenas a sua profissão, a sua ocupação, a forma que você encontrou de manter a sua existência material. Quem é você que pretende estudar aqui?" O homem pensou mais um pouco e disse: "Eu sou um ser humano." E o mestre disse: "Isso não é quem você é. É apenas a sua espécie. Quem é você que pretende estudar aqui?" O homem pensou e disse: "Eu sou um espírito eterno habitando este corpo imperfeito, este corpo temporário, este corpo perecível." E o mestre disse: "Isso foi o que te disseram. É apenas as suas crenças. Deixando de lado as suas crenças por algum instante, me diga, quem é você que pretende estudar aqui?" O homem pensou e começou a dizer: "Eu sou..." Mas não conseguiu pensar em mais nada. Neste momento, ele aquietou-se e silenciou. O mestre olhou para ele e disse: "Agora você está começando a entender. Seja bem-vindo aos estudos, meu amigo." Todas as respostas dadas por este homem da história eram apenas informações que estavam armazenados na sua mente. No momento em que ele esgotou todas as respostas, neste momento ele poderia simplesmente dizer: "Eu não sei." Essa resposta estaria adequada. Mas não era essa a intenção do mestre. Não era essa a lição que o mestre queria transmitir. Porque se ele dissesse "eu não sei", ele estaria usando a mente. E o mestre queria que ele parasse por um instante de usar a mente. E foi neste momento que ele parou de usar a mente, aquietou-se, silenciou. A resposta para a pergunta é o silêncio. O silêncio é a resposta mais eloquente para todas as perguntas que a mente não consegue explicar. Todo o resto são apenas histórias, informações fornecidas pelos diferentes sistemas e instituições da sociedade. Eu não estou dizendo que as instituições e os sistemas sociais são inúteis, não têm importância. Não, tem a sua utilidade e a sua importância. E nos influenciou bastante na formação da nossa personalidade, do personagem que criamos para conviver em sociedade. No entanto, as pessoas lúcidas, maduras, sabem que esses sistemas e as suas ideias não descrevem a nossa essência. A essência humana não pode ser descrita, classificada, rotulada, quantificada, armazenada na memória, muito menos descritas e ensinadas através das palavras. Tudo o que você pode fazer é aquietar-se, olhar para dentro de si mesmo. Desta forma, você entrará em contato com o seu mundo interior e descobrirá
que é o criador da sua realidade e co-criador da realidade coletiva. Somos nós que criamos a realidade em que vivemos. Somos nós que atribuímos significado a tudo que existe. Projetamos o nosso conteúdo interior no mundo exterior. Portanto, aquiete-se, respire, silencie, olhe para dentro de si mesmo. Atribua um significado à sua vida. Você é o autor da sua história. A sua vida, a sua existência é sua responsabilidade. Tudo o que você precisa para viver plenamente está dentro de você. O que está dentro de você não é a paz, a felicidade, o amor, a alegria, não. Isso não está nem dentro e nem fora. Não está em lugar algum. Simplesmente não existe. O que está dentro de você é o potencial de criação. Você deve criar dentro de si mesmo a paz, o amor, a felicidade, a alegria e depois projetar tudo isso no mundo exterior. Infelizmente, a maioria das pessoas criam dentro de si uma versão muito limitada da paz, do amor, da alegria, da harmonia. Dedicam pouco tempo na criação desses valores, dessas ideias, dessas perspectivas. E passam muito tempo criando o seu próprio inferno, criando o egoísmo, a ganância, a raiva, o ódio. E o pior é que a maioria das pessoas projeta tudo isso no mundo. Por isso o mundo está um caos. E é por este motivo que eu não gosto muito desta visão maniqueísta do bem e do mal. As pessoas não podem ser reduzidas ao bem ou ao mal em termos absolutos, pois projetamos o bem e o mal que criamos dentro de nós, projetamos no mundo exterior de forma e qualidade diferente, dependendo das circunstâncias. No entanto, quando as pessoas usam o seu sistema de crenças, os seus preconceitos, elas costumam reduzir tudo ao bem ou ao mal. Tem o bom cidadão e o mau elemento. Tem os oprimidos e os opressores, anjos e demônios. Eu assisti um documentário que falava sobre o nazismo e mostrou a história de um soldado de alta patente responsável pela morte de milhares de seres humanos, incluindo mulheres e crianças. Fizeram a entrevista com a sua filha, que na época do documentário já tinha cerca de 90 anos. E essa mulher falava do pai dela com muito carinho. Dizia que foi um pai muito bondoso, muito presente, estava sempre brincando com ela, dava muita atenção e nunca havia batido nela. Ou seja, a imagem que ela tem do seu pai é de um homem bom, e a imagem que a sociedade tem deste homem é de um assassino cruel, impiedoso, incapaz de demonstrar afeto. Isso mostra que a realidade tem sempre dois lados, como uma moeda, mesmo que às vezes somente um lado possa ser visto. Isso também mostra que qualquer ser humano, é capaz de cometer atos terríveis, mas também é capaz de atos heróicos, de extremo amor. Eu te convido a deixar de lado por alguns instantes tudo aquilo que a sociedade te deu, tudo aquilo que você sabe ou julga saber, todas as informações que você acumulou, armazenou na sua memória. Deixe de lado tudo isso por alguns instantes. Aquiete-se, respire, silencie, olhe para dentro de si. Crie dentro de si uma realidade em que você é totalmente livre. Projete esta realidade no mundo exterior. Seja livre e dê liberdade. Nesse sentido, Osho disse algo bem interessante. Ele disse que, quando eu digo para você que você é livre, eu estou dizendo que você é responsável. Portanto, você não pode jogar a sua responsabilidade em mais ninguém. Tudo o que você fizer
É você quem está fazendo. Você não pode dizer que o outro te obrigou a nada, porque você é livre. As pessoas falam muito em liberdade, mas não é a liberdade o que elas querem. Elas querem é irresponsabilidade. Você só será verdadeiramente livre quando você estiver totalmente lúcido, estiver totalmente desperto. Quando você tiver a coragem de assumir a responsabilidade de ser livre.